Boa noite, Pamela. Boa noite. Tava rapidinho aí, hein? Você tava no ponto. Já estava esperando. Imagina. Tá, vamos dar só um minutinho, tá, Pamela? Para ver se entra mais alguém, tá? Boa noite para Angélica, que entrou também. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Pessoal, hoje a aula do nosso plano, vou começar já falando aqui, tá? Para depois a gente estar mais esclarecida, tá? Hoje a nossa aula, então, é essa aqui, olha, tá? Fertilização e a primeira semana de desenvolvimento, que é a aula da noite, tá? O que acontece? Essa aula, maturação dos espermatozoides, viabilidade e transporte de gametas aqui, não foi dada porque seria a de ontem. Mas ontem a semana ficou com a professora Joyce para dar aquelas duas aulas para vocês, tá? Então, na semana que vem, a gente tem a quinta-feira para nós, então, tá? Então, tudo isso vai ser desenvolvido. Então, eu não vou fazer a de hoje e vou trazer a de ontem para a gente fazer, tá? Então, nas outras aulas, a gente vai, então, acrescentando essas que seriam marcadas no dia certo, tá? Então, tudo isso acaba, eu prefiro fazer e dá certo de fazer assim, né? De ir trazendo elas para que a gente possa sempre ter ao vivo essas aulas. Uma ou outra, lógico que vai ser gravada, né? Que nem alguma coisa da fertilização e a primeira semana eu posso deixar gravada já, como aula da sexta da tarde de hoje, mas depois a gente volta de novo e rever tudo isso com vocês, tá? Então não vai ter nenhum problema de vocês perderem nenhuma aula que vai ser feita quase que ao vivo mesmo, todas elas com a gente, tá? Boa noite para todos que apareceram aí, Isabelle, Maurício, Mariana, né? A Amanda também entrou, a Dani, tá? Se eu esquecer de mais alguém. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Se eu não estiver vendo mais alguém aí, então se sintam cumprimentados, tá? Então vamos lá e vamos para a aula, porque senão a gente não dá conta. Vamos para a aula aqui 5, tá? Que é sobre o sistema reprodutor masculino. Inclusive, vou minimizar, gente, para vocês verem bem a tela toda. Qualquer coisa, qualquer dúvida, liguem o microfone e façam o questionamento que vocês tiverem, tá? Aqui da embriologia, então, dessa disciplina de embriologia e genética, nós temos uma aluna do 5º semestre que também faz adaptação, né? Ela está tendo as mesmas aulas que vocês, só que ela não pode assistir junto, porque, lógico, nesse horário ela também está tendo aula. Então, as aulas dela é através somente do NEAD, mas tudo que tem gravado e os mesmos conteúdos de vocês vai para ela também. E ela sempre tem muitas dúvidas e me manda essas dúvidas, né, via WhatsApp, e eu falei para ela que, inclusive, acho que acredito que ela está também registrada aí no grupo de vocês do terceiro. Falei que ela também pode. E que hora ou outra que ela quiser entrar nessa aula, né, só ela me avisar que ela está disponível que a gente manda o link. E então ela tem muitas dúvidas. Então, eu trouxe, né, tudo isso, e principalmente do sistema reprodutor que ela tinha, e que conforme a gente for desenvolvendo essas aulas, eu acredito que eu vá tirar todas as dúvidas dela, apesar de que eu já tenha respondido algumas para ela pessoalmente, tá? Então, vamos lá começar aqui para a gente ver algumas outras coisas que se seguem, a gente tem que entender um pouco melhor, então,
aqui o sistema reprodutor masculino também, tá? Bom, então, o que que acontece? A gente já deu uma olhadinha rapidinha na outra aula sobre o sistema reprodutor masculino, né? E, a princípio aí, esse órgão, então, ele é composto por 2 testículos, né? Que a gente chama de, que fica ali acondicionado no escroto, que a gente diz, né? Então, tem um ali e o outro está aqui, tá? Então, eles estão protegidos por essa bolsa, e normalmente essa bolsa ela é externa ao corpo, né? Esse testículo, então, ele não está internamente no corpo dos homens, por quê? Porque esse órgão ele é muito delicado, e outra que ele precisa de uma temperatura mais baixa do que o corpo, tá? Então, para todo o processo de maturação, de espermatogênese, que eu já expliquei para vocês, é necessário, então, uma temperatura um pouco abaixo aí do que nós temos na temperatura corporal normal, tá? Então, normalmente 1 a 1,5 graus, sempre um pouco mais abaixo, então, tá? Tudo isso pela necessidade, então, da maturação, então, né, daquelas espermatogônias, que é necessário, então, essa temperatura mais baixa. Por isso que esse escroto, então, é mais externo ao corpo corporal, à estrutura corporal, tá? Bom, então, sempre aí, em torno disso aí é mais baixinho, tá? O espermatozoide, olha, ele leva cerca de aproximadamente 70 dias, né? No outra aula eu falei que eram cerca de 2 meses para maturar. A gente encontra na literatura uma média aí que varia bastante, mas em média de 2 meses, então, para que esses espermatozoides, então, eles se desenvolvam realmente em espermatozoides e que estejam aptos a sair do corpo do homem, então, e realizar uma fertilização, tá? Então, vamos olhando aí. Outros órgãos também são os epidídimos, tá? Então, os epidídimos é esse amarelinho aqui, que é onde, depois que a espermatogônia 1 está desenvolvida, ela vai para lá para ele, tá? Nós vamos ver isso aqui bem pormenorizadamente no restante da aula, tá? Aí temos 2 canais deferentes que estão aqui, 2 vesículas seminais, que a gente vai ver que estão aqui, tá? A próstata, que é este órgão logo aqui abaixo e acoplada mesmo aqui à bexiga, né? A uretra, que ela inicia desde a bexiga lá internamente, ela passa por dentro da próstata, tá? E vai até ao final, então, do pênis, tá? E, propriamente, o pênis, então, que é todo esse órgão aqui, copulador, então, tá? Bom, vamos ver os testículos, então. Protegidos lá na bolsa escrotal, né? Após a puberdade, eles vão produzir, então, espermatozoides, né? Ao final. E tudo isso, olha, e também é outra função do testículo produzir o hormônio testosterona, né? Que tanto é importante, então, para o desenvolvimento, ó, de quê? De caracteres sexuais masculinos e maturação também dos espermatozoides que estão em desenvolvimento aqui, tá? Essas características sexuais masculinas, né? O engrossamento da voz, o pelos nascendo no corpo, né? Barba, até mesmo a musculatura mudando, né? O homem tem ombros mais largos, né? Então, tudo isso são características, então, que costumam aparecer ali no momento da puberdade, né? Em que essas funções começam realmente o início delas, tá? Bom, essa bolsa escrotal, ó, ela é uma bolsa muscular, tá? E a gente, ela tem, então, ela possibilita, então, que essa musculatura, esse revestimento externo,
ela possa expandir e encolher, tá? Então, tudo isso realmente é para fazer com que essa temperatura também se mantenha dessa forma, tá? Então, ela mantém constante essa temperatura que tem que ser mais baixa do que a temperatura normal do corpo, então. Então, ela relaxa quando está muito calor, então ela dá aquele espaçamento para que tudo, então, né, fique mais fresco. Ou então, no frio, que a temperatura está chegando mais baixa do que é necessário para ela encolhe para ficar mais próxima do corpo e não ter uma diferença tão grande também de temperatura, tá? Então, a gente sabe que para o desenvolvimento final do espermatozoide, a temperatura é, assim, bastante de grande importância, então, para os homens, tá? Aí, nesse órgão. O epidídimo, né? O epidídimo, para a gente voltar nessa figura aqui, epidídimo é isso aqui, tá? Que tem ligação ali com todo o testículo, tá, gente? Então, daqui começa a ser maturado aquelas espermatogônias, né? As espermátides, e depois elas vão para o epidídimo, então, para que elas possam o quê? Continuar essa maturação dos espermatozoides, né? Tornar realmente aquela espermatogônia, né? Aquela espermátide em um espermatozoide que é móvel. Então, qual é a função aí desse epidídimo aqui? Fica acima do testículo e ele vai fazer com que comece a ocorrer a transformação nessa espermátide ainda, tá? Que é o aparecimento, então, do flagelo, porque o flagelo é essencial, que é o que vai fornecer, então, uma mobilidade, né, para essa célula gamética, para que ela, então, chegue até o destino final, que é a fertilização do óvulo, tá? Forma o flagelo, né, que também vai fazer com que ele faça todo esse caminho para sair, então, do corpo do homem, tá? Aqui os ductos diferentes, né? Então, saem a partir do epidídimo, né? E corre aqui. Tudo isso aqui é o canal deferente ou o ducto deferente também. Os dois nomes estão corretos, tá? Então, é continuação do epidídimo e termina no ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório está ligado à uretra depois, tá, gente? Então, olhando aqui, olha, testículo, o epidídimo, que corre pelos canais deferentes e ele vai até onde? Vai até lá na próstata. Aqui é a próstata e aqui é a bexiga. Então, ele vai passar por aqui dentro, tá? Então, vamos continuar dando uma olhada aí. Vesículas seminais. Vesículas seminais são essas duas aqui, tá? E elas, então, secretam o líquido alcalino e rico em frutose, né? Para dar o quê? Energia e fibrinogênio, então, que é uma substância coagulante. Isso vai estimular a movimentação desses espermatozoides que vão passar por aqui, tá? Passando os espermatozoides por aqui, essas glândulas, então, essas vesículas seminais, secretam esse líquido que já vai se juntar a esses espermatozoides, né, para otimizar, para ajudar a nutrição desses espermatozoides, para que eles, então, continuem o seu caminho para fora, então, do corpo do homem, tá? O líquido secretado por essas vesículas seminais, ela compõe cerca de 60% do líquido seminal todo ejaculado pelo homem, tá? Então, a maior parte daquele líquido é fornecido pela vesícula seminal. A próstata, né? Então, a gente está vindo por caminhos. Então, tivemos lá a vesícula seminal, ó, que é aqui, né? E essa vesícula seminal, ela desemboca dentro da próstata. E
nós temos lá depois o canal, né? O canal deferente, que vai também trazer esses espermatozoides para cá. Então, se encontram tudo onde? Nesse canal da uretra. Que ele é o quê? Ele é comum tanto para esvaziar a bexiga com urina, mas ele também é o mesmo canal por onde, então, esse sêmen, né, será retirado através do corpo do homem. Então, fica se perguntando, nossa, professora, mas o mesmo caminho, então, pode-se fazer xixi e ejacular ao mesmo tempo? De maneira alguma, tá? Enquanto está ocorrendo, por exemplo, uma relação sexual, esse homem está excitado, esse canal da bexiga aqui, gente, isso aqui está tudo mudado, essa anatomia aqui está tudo extremamente irrigado, e esse canal da urina, ele é estrangulado ali, ele é fechado. Esse momento, então, está destinado a quê? A somente a liberação desse canal para a saída do líquido seminal, tá? Então, não se consegue a excreção, né, a eliminação desses dois líquidos diferentes, tá? Bom, aqui na próstata, então, ó, ela envolve, né? A próstata envolve a uretra como um anel, né? Então, ela é um órgão arredondado, tá? Que tá em corte, mas que a gente vê o canal da uretra aqui, então. Então, ela envolve todo esse canal que passa no interior dela, tá? Ela também secreta um líquido esbranquiçado, tá? Que vai dar o quê? Mobilidade dos espermatozoides. Essa substância também vai neutralizar o quê? A acidez da vagina, tá? Se não tivesse nada que tivesse esse papel de neutralizar a acidez da vagina feminina, praticamente todos os espermatozoides seriam mortos, tá, gente? Eles não resistem à acidez. Uma que eles são mais alcalinos, o pH é mais alto, então precisa de uma alcalinidade para que também se tenha um ambiente adequado para esses espermatozoides. Então, por isso, é esse papel desse líquido também que vai auxiliar, então, quando esse ejaculado, né, quando esse líquido seminal estiver dentro da vagina da mulher, ele então vai ajudar a neutralizar o pH vaginal, tá? Esse líquido, então, gente, olha, ele contribui de 10 a 30% do líquido seminal. Por isso que pode também dar diferença em, digamos, em espessura de estar ou mais esbranquiçado ou mais transparente também esse líquido seminal, tá? Ah, nossa, o meu é branquinho. Ah, mas o cara lá é transparente, ele deve ter algum problema. Não, porque, olha, essas porcentagens, né, com que a próstata aqui, ela secreta, é diferenciado e vai depender também muito da fisiologia de cada organismo. Então, ele pode estar mais ou menos esbranquiçado, tá? Seguindo, ductos ejaculatórios. Então, só para explicar, né, é esse ducto aqui, né, por onde, então, a vesícula seminal vai escoar o líquido e também por onde os espermatozoides virão pelo ducto, pelo canal, tá? Então, o ducto diferente, né, se junta ali, vai formar um único côndilo da vesícula para que ele, então, se escoa através, então, por esse canal dentro da próstata e que esse canal é o canal uretral, então, tá? Ducto ejaculatório direito e esquerdo vão desembocar sempre neste canal da uretra, então, tá? O uretra é um canal comum, né, tanto para micção quanto para a ejaculação.
ele vai conduzir, então, esse líquido seminal dos ductos ejaculatório, como também a urina que vem da bexiga, tá? Cada um a seu tempo, portanto, tá bom? Vamos para o próximo. Outra coisinha que a gente tem que falar são das glândulas bulbouretrais, tá? São umas glândulas bem pequenininhas, tá, gente? Logo aqui embaixo, arredondadinha, são chamadas de glândulas anexas, né? Ou glândulas bulbouretrais, ou ainda de Cooper, tá? Então, duas também, uma de cada lado, bem arredondadas aí e localizadas próxima à uretra. E se vocês observarem, vocês vão notar que também existe um canal partindo desta glândula para dentro do canal da uretra também. Isso por quê? Porque também vão secretar uma secreção que também é mucosa. Isso, qual que é a função? Lubrificar o canal da uretra e esterilizar, muitas vezes, esse canal da uretra também. Olha, né, como que é perfeito tudo isso aqui. Muitas vezes, essa secreção, ela já é produzida e eliminada enquanto está havendo os estímulos, tá? Muitas vezes o homem pode perceber aquela secreção até mesmo aflorando ali, né, próximo do finalzinho da uretra, né, uma secreçãozinha bem transparente, clara. Essa, a princípio, pode já ser, então, essa secreção que ajuda a fazer essa lubrificação, para facilitar muito mais, e também essa lubrificação até mesmo ajuda também a estimular a lubrificação feminina também, tá? Em relação à porcentagem de quanto ela contribui, então, com esse líquido, é cerca de 5%, tá? Bem pouco, mas é uma porcentagem substancial e necessária também para todo ato sexual e para esse processo todo, então, né, que a gente está falando, então. E para terminar, então, nós temos o pênis, né, que é o órgão aí mais distal, isso é, mais longe, mais afastado do corpo, que está mais externamente do corpo também, tá? Então, essa porção distal denomina-se glande, que é a pontinha, né, essa cabeça do pênis, então, tá? E ela sempre está recoberta pelo prepúcio, que é essa a pele, né, que é mais extensível, que cobre e que baixando ela a gente consegue ver, então, essa glande. E internamente ele é constituída pelos corpos cavernosos e pelo corpo esponjoso, tá? Então, corpo esponjoso e os corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos aqui, gente, então nós temos ali grande quantidades de artérias aqui, né? E vasos muito pequenos, tá? E que eles vão, então, durante os estímulos ali, eles vão entumecer, essas veias vão começar a se encher de sangue, tá? E esses espaços que tem aqui vão ser preenchidos. Então, normalmente, eles estão bem miudinhos e pequenininhos ali, daí a pouco começa, então, a inflar, né? A ficar todo irrigado de sangue, o que faz com que esse pênis se enrijeça, né? Juntamente, é lógico, uma ação também muscular, tá? Se a gente olhar mais aqui embaixo, a gente tem a uretra saindo de dentro desse corpo esponjoso, tá? Então, nós temos a uretra mais abertinha e depois, com todo esse corpo cavernoso aqui entumecido, essa uretra ela tende a ficar mais achatada, mais comprimida também, tá? Mais apertadinha mesmo, tá? Vamos ver se eu não esqueci de nada aqui.
Acredito que não. Alguma dúvida em relação aqui? Bem rapidinho, só para dar uma passada mesmo nesse órgão reprodutor masculino. Deu para dar uma entendidinha? Tranquilo aqui? Tranquilo, professor. Né? Sim. Beleza. E quanto à ejaculação precoce, como ocorre? Ejaculação precoce é mais em relação quando mal começa a receber esses estímulos e já existe essa ejaculação, tá? Então, tudo isso pode ter tratamento, vai depender do que é estabelecido diante de uma consulta para ver o que está acontecendo. Pode ser um problema fisiológico que está acontecendo, e isso existe tratamento. Pode ser apenas os médicos, por exemplo, se é ali somente o início, né, que essa pessoa está iniciando suas atividades sexuais, é muito comum haver ejaculação precoce, existe todo um despreparo, o homem se estimula muito rápido demais, acontece muito rápido demais, e ele não consegue se controlar, e isso aos poucos vai se aprendendo como faz isso, tá? Então, é importante lembrar que é um processo de aprendizagem, lidar com o próprio corpo também, tá? Tanto para a mulher quanto para o homem também, não. Muitas coisas são, assim, muito novas, né, para esse jovem que está entrando na puberdade. Então, ou se ocorre alguma coisa fisiológica, existem tratamentos aí para que se faça, para que se retarde um pouco mais esse processo de ejaculação, tá? Mas normalmente a maioria aí de ejaculação precoce é realmente por essa novidade que acontece, né? Nesse início de atividade sexual. Quando ocorre mais tarde, é lógico que daí sim pode ser, então, um processo fisiológico que esteja se instalando, mas que com tratamento se organiza tudo isso, tá? Que pode ser N coisas também acontecendo, né? Pode acontecer desde não ejacular, como ejacular rápido demais, né? Talvez seja ação de musculatura que não esteja atuando, pode ser, que mais? Algum tumor, algum problema prostático também, né, na próstata. Muitas coisas podem estar ocorrendo diante desse fator aí, tá? Mais alguma dúvida? Pode ir perguntando, pessoal. Então, vamos para esse aqui agora, né? Que é uma continuação, então, de tudo isso que a gente está falando. Que é o quê? Já falamos, né? Vimos bem como é esse aparelho reprodutor masculino, o feminino nós já vimos também, né? Então, vamos lá, como é que se dá o transporte de gametas, tá? A maturação ou a capacitação desse gameta, que é mais para o lado da capacitação aí é dos espermatozoides, e a viabilidade, o quanto é que são viáveis esses gametas, né? Masculinos ou femininos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiramente desse transporte de espermatozoides, tá? Então, acontecendo ainda no interior do sistema reprodutor masculino. Então, nós já conhecemos essa estrutura, que são os testículos, né? Um testículo aqui, onde é formado, então, lá as espermatogônias dos homens, né? Que vão se tornar espermátides e que depois vão ser, então, melhoradas, né? E vão ser maturadas para espermatozoide aqui no testículo, então, tá? Então, ali nos testículos, os espermatozoides não possuem motilidade, né? E exibem um fraco movimento vibratório de cauda. Eles são conduzidos, então, por contração de células mioides, né? Que são musculares ali, e
pela correnteza do fluido testicular e por gradiente de concentração. Isso é, tá em grande quantidade ainda esses espermatozoides jovens, como eles estão em grande concentração, eles são, né, movidos para esse gradiente para onde está mais livre, tá? Então, eles vão em direção aqui a esses túbulos retos aqui, saem daqui desses túbulos seminíferos, vão para o túbulo reto para depois alcançar o epidídimo. Então, os túbulos seminíferos, então, ó, tem forma de U, que é o que a gente vê aqui, né? Toda onduladinho, mas sempre em forma de Uzinho, né? Que vai assim. Bom, as extremidades vão se abrir onde? Aqui, na rede testicular, tá? Armazenados no epidídimo, os espermatozoides passam de 4 a 12 dias, então, no ducto diferente, que depois, então, vai ser levado para a uretra através de contrações peristálticas. Essas contrações peristálticas, gente, são contrações do tecido aqui, olha, né, que é o ducto, tá? Então, esse canal aqui do ducto aqui é que vai pegar esses espermatozoides, vão pegar esse caminho e vão subir aqui. Mas sobe devido a essas contrações peristálticas que é promovida através da musculatura lisa. Então, todo movimento, quando ele é peristáltico, é um movimento leve ainda, tá? Então, pode até aqui, como a sua pergunta, como pode ocorrer, de repente, o quê? Essa movimentação, essa musculatura, ela pode estar também tendo fortes contrações que não deveriam estar devido a ser uma musculatura lisa, né? Porque normalmente toda musculatura lisa são movimentos mais calmos, né? Mais lentos para promover, então, a liberação desse material que está no interior. Um exemplo é o nosso intestino. Nosso intestino, ele trabalha com movimentos peristálticos, né? Nosso intestino é todo de movimentação de musculatura lisa. Porque se fosse diferente, se fosse uma musculatura estriada, que é muito mais forte, gente, não ia parar nem alimento dentro do nosso trato intestinal, tá? Então, por isso que a movimentação é lenta, para que todo esse alimento passe devagar, seja devidamente ali partido e feito digestão, para que ele depois passe em outras regiões, para quê? Para nutrir as células, né? Para ser absorvido. Então, tudo isso é muito devagar, tá? Então, esses espermatozoides vão subir através desses ductos, então. Bom, o epidídimo aí, aqui é só uma questão de anatomia, porque ele tem nomes também, tá? Então, aqui seria a cabeça do epidídimo, aqui tudo é o corpo, e aqui é a cauda. Logo nesse início é a cauda do epidídimo, então, tá? E logo depois vem, então, os ductos eferentes, após a cauda. Bom, durante o orgasmo, então, ó, a ejaculação do sêmen, né? Isso é, o esperma e mais todas aquelas secreções, então, da vesícula, né? Da próstata e das glândulas lá, né? Também acessórias, que vão sair junto com o esperma. Que, na verdade, são frações expelidas em sequência, tá? Então, nós temos secreção da próstata, mais espermatozoides e mais secreção da vesícula seminal. Então, nós temos aí, né, tudo isso, então, se juntando em um momento para ser, então, liberado durante a ejaculação. Os espermatozoides perfazem 5% deste líquido todo seminal, tá? Então, o componente líquido, né, o líquido seminal corresponde a 95%.
O sêmen é expulso durante a ejaculação pelo ósteo, isso é, pelo canal urinário, então, pela uretra, que está, né, até o pênis, então. O fluido seminal coagula logo após ejaculado, né? Ele muda essa viscosidade que ele tem logo após que ele é ejaculado. E quando fora do corpo da mulher ou fora do corpo do homem também, ele se mostra mais coagulado, mas se ele ficar no ambiente, gente, rapidinho ele vai ficando cada vez mais líquido, tá? Logo após 15 minutos ele já tem outra textura e após 30 minutos ele tem uma outra textura também, tá? Bom, um ejaculado normal, né, aqui, após 4 dias, por exemplo, de abstinência, tem, na verdade, em torno de 2 a 4 ml, então, de volume, tá? De líquido. E dentro deste líquido, desse ejaculado, pode-se ter de 20 milhões a 250 milhões por ml de litro, né, de espermatozoide. Então, são muitos espermatozoides. Tem alguns lugares que vocês vão procurar que isso aqui pode chegar até mesmo a uma eliminação de 600 milhões de espermatozoides, tá? Então, uma quantidade muito grande, mas isso é necessário, porque muitos vão acabar perecendo, né? E é necessário que uma grande quantidade, né, sobreviva para tentar chegar até o ovócito, então, para fertilizá-lo. Aqui, só um mapinha mesmo, conceitual aqui, para que vocês vejam esse transporte de espermatozoide pelo trato reprodutor masculino, tá? Então, tá lá no testículo, né? Logo após, esses espermatozoides vão amadurecer, vão ficar com a cauda, vão também receber líquido que vão nutrir eles e vão promover essa saída da energia para eles do epidídimo, e aí eles vão alcançar o canal deferente, que daí vai passar lá pela uretra prostática, né? E depois alcançar ali, aqui tem alguns nomes diferentes, mas é a uretra já no canal ali do pênis, né? E ser eliminado, então, finalmente, tá? Gente, acho que nós vamos abrir outra reunião, porque essa já está acabando, e aí a gente acaba de falar desses transportes aqui, mas agora já falando do transporte dos espermatozoides no interior do sistema reprodutor feminino. Pode ser, pessoal? Podem entrar pelo mesmo link, beleza?